Fala galera, hoje nós estamos aqui fazendo nosso primeiro capítulo do nosso podcast, que veio um convidado muito especial pra gente, não poderia deixar de ser nosso primeiro convidado, é uma pessoa que está com a gente antes mesmo da PowerPong acontecer, então fico muito feliz que ele esteja aqui com a gente para contar um pouquinho da história, sobre o tênis de mesa, sobre as experiências dele, vai ser muito bacana. E claro, não poderia deixar de ser nosso parceiro Marcelão, nosso velhão, nosso parceiro que está com a gente aí nessa caminhada. Então, Marcelão, se apresenta para a galera aí um pouquinho e vai bater um papo legal aí com vocês. Valeu, Gu. Sou honrado de estar aqui, né, de fazer parte da PowerPong já há vários anos, como técnico, como professor, como atleta. Estou muito feliz de estar aqui e fazer parte desse primeiro podcast. Vamos bater um papo aí para a galera saber um pouco mais da minha trajetória. Bom, eu comecei há um pouco mais de 10 anos, né? Com 41 anos eu comecei. Eu atuava muito fortemente como músico, aí eu fui tirando um pouco o pé da música, colocando o pé no tênis de mesa. Teve uma transição e aí várias vezes eu fui jogar sem dormir. Você brigou comigo ali na arena do jogo, porque eu treinava e tinha show da minha banda no sábado, tinha torneio no domingo, eu ia direto, né? Então essa transição foi difícil lá pelos anos de 2018, 2019, que eu comecei a jogar alguns campeonatos mais fortes, né? E não só as ligas, que também são fortes, né? Mas paulista, brasileiro, essas coisas são mais pesados, né? E é isso, eu comecei a jogar então com 41 anos, né? Eu tô com 52 e não foi fácil, né? Assim, o começo tal foi bastante difícil, porque começar mais velho é sempre um desafio maior, né? O corpo não responde tanto quanto de um garoto. A gente tem outras obrigações, né? Cidadãs, enfim, familiares e profissionais, e conciliar com tênis de mesa sempre foi desafiador, mas acho que deu certo, né? Eu acho que hoje eu me orgulho muito da minha trajetória, acho que é o meu maior valor assim no tênis de mesa hoje, embora tenha todos esses títulos sobre os quais a gente pode falar daqui a pouco. Mas para mim os dois maiores valores que eu tenho, assim, que eu carrego do tênis de mesa, que para mim são inegociáveis, é a minha trajetória e as relações sociais que eu fiz, as amizades pelo Brasil todo, a amizade que eu fiz principalmente contigo, né? E daí disso derivou tantas outras amizades. Então as relações sociais que eu tive, que eu construí no tênis de mesa, e também essa riqueza na trajetória, para mim são os dois maiores valores que eu carrego hoje no tênis de mesa, a despeito de tantas conquistas materializadas aqui nessas medalhas, troféus e tal, conquistados. Você pediu para eu trazer algumas, né? Eu trouxe de 2025. Eu falei para ele, traz umas 5 só, não precisa de muita coisa não. Aí, né, veio aí com umas 15 medalhas, um monte de troféu, não coube na mesa, tá ali em cima também alguns. Mas com certeza eu que acompanhei você aí desde o início, né? Que a gente se conheceu na verdade como técnico e aluno, né? Sim. E depois a gente criou uma amizade e hoje nós temos aí uma amizade, uma parceria, coisa de muitos anos. E sim, eu acho que você pode se orgulhar, né? Acho que olhando a mesa aqui, só tem medalha de campeonato nacional, nem estadual tem aqui, só de brasileiro, Copa Brasil. Isso aqui. Tem esse de... tem um Eu fui troféu, campeão paulista 25, né? Então eu trouxe o troféu. Foi campeão paulista e foi o melhor do ano, né? Do ranking. Do ranking. E melhor do ano também nacional. Eu acho que dá pra você se orgulhar, sim, cara. Eu acho que não... acho que pode ir sem medo. E depois ele fala que eu sou bravo. Mas como técnico ele fala que eu sou bravo. Mas é pra acabar também, né? O cara treinava todo dia, todos os dias, com 41 anos, com família, com banda, e arrumava um tempo para treinar. Quando ele ia pro campeonato, ele ia sem dormir porque ele tava fazendo show e tinha que viajar e não sei o que. Depois reclamava que eu pegava ele depois do jogo lá e brigava com ele. Mas depois eu fiz ele entrar na linha. Viu, Marisa? Fui eu que tirei ele da banda. Né? Marisa, Tirou esposa mesmo dele. Tirei ele
Tirei ele da banda e botei ele no esporte. Agora ele tá bonzinho aqui no várias tênis de brigas, mesa. Teve briga, que eu tô me recordando aqui agora, né? Eita. Nessa descontração. A briga, eu lembro da briga lá no litoral, que eu tava cansado, eu usava pino como muleta, aí eu fiquei jogando contra o Roldan, recebendo o saque de costinha e só dando chute, não deu um drive. E aqui com você eu treinava 1000 drives na semana, né? Chegou lá, aí um dia você pegou minha raquete. Pessoal, isso é fato. Pegou, arrancou o pino assim, ó, arrancou o pino assim, falou, você não vai usar isso aqui durante um determinado tempo, você vai receber saque de lisa. Então, assim, meu opressor favorito. O Marcelão fala que eu sou opressor. Mas não, vou falar, velho. O Marcelão botou esse pino aqui, ele lançou moda no Brasil, né? Que é esse pino longo, porque ele tinha muita dificuldade de receber saque, né? E aí ele falou, pô, vou colocar um pino e aí, né, pelo menos eu recebo o saque que a gente joga, né? Já ficou mais competitivo. Só que chegou uma hora que começou a ficar muito cantado, né? Toda hora recebendo de pino ali e tal. Aí eu briguei com ele mesmo. Fez eu acordar 2 horas da manhã para ir de técnico dele no campeonato. E chegou lá, só ficava recebendo de pino. E sacava curtinho lá na direita, né? Você ia lá receber de pino e aí ficava sempre em desvantagem, né? Tomava a terceira. Ranquei mesmo. Ficou uma semana na minha cabeça falando, ô Gu, deixa eu voltar com o meu pino, preciso voltar, porque senão eu vou perder pro pessoal na academia, pouco competitivo, né? Eu vou perder pro pessoal na academia que eu não perco, e aí eu vou ficar mal, deixa eu voltar, parece uma criancinha. É verdade. Né? E agora melhorou bastante, eu acho que funcionou. Uma coisa, agora, legal a gente estar conversando sobre isso, porque às vezes eu reflito um pouco sobre por que eu fiquei usando o pino de muleta. E acho que tem muito a ver com a questão de eu ter começado tarde também. Porque os meus adversários, que são da minha idade, tem toda uma malandragem no saque, sacam todos, quase todos sacam muito bem, porque jogam há muitos anos, a maioria deles. Aí eu começo tarde, aí eu fico treinando cozinhada, tá? Mas a malandragem eu não tinha, né? Então eu não entendia o saque dos meus adversários. E aí eu usava o pino também um pouco de muleta por causa disso também. Eu comecei tarde, eu não tinha malandragem, também porque eu não tinha um bom saque. Lembra disso? Eu não tinha saque praticamente. Então quem não sabe sacar bem também dificilmente vai saber receber bem saque, entendeu? Exceto o Valdir, nosso atleta aqui. Ele não saca bem, mas ele recebe bem. Então, Valdir, você é o único cara que eu conheço que saca, né? O mortinho ali, o mortinho aqui, e recebe muito bem saque. Mas em geral é isso, eu não sabia sacar muito bem, eu não sabia receber muito bem. Então eu foquei muito nisso. Aliás, Gu, lembrando, né? Você nos últimos anos que a gente estava treinando aí, há uns 2 anos atrás, você falou para mim, é hora de você treinar o toque fino na bola. Porque você vai treinar o toque fino, você vai sacar melhor, vai receber melhor, e aí seu jogo vai dar uma... E exatamente isso que aconteceu. O meu jogo deu um salto depois que eu comecei a sacar melhor e, consequentemente, receber melhor. E que é algo muito, muito legal, né? Porque com o Marcelo foi assim, geralmente o que os técnicos eles querem? Que o atleta nunca pare de treinar com ele. E isso é claro, né? O professor precisa continuar trabalhando, ganhando dinheiro, né? Só que chegou um ponto com o Marcelo que eu falei assim, Marcelão, você não tá mais ganhando o campeonato porque você não precisa mais treinar comigo, né, para você ganhar o campeonato. O que tá faltando para você é só estudar um pouco de tênis de mesa e treinar um pouco da habilidade, do feeling, né? Isso. O Marcelão era grosso, assim, de bruto, sabe? E ele tem uma força muito grande e tal. E aí foi onde a gente começou a treinar esse toque fino, né? Quando eu falo grosso, Marcelo, não é de ruim não. Não, eu sei. É isso mesmo. De ser bruto. E foi muito legal, porque foi aonde ele realmente, né, começou a evoluir isso. A única coisa que a gente fazia era um treininho ali de feeling, de recepção, um toquezinho, tirar efeito da bola e tal. E aí começou a deslanchar, né? Começou a melhorar. E eu mesmo falei, cara, não é mais comigo, você não precisa mais, né, para você ganhar a sua categoria. Você movimenta mais que a galera, você tem mais físico que a galera, você tem, na troca de bola ninguém ganha de você, o que falta é essa malícia, né? A velha frase, quem ama liberta. Aí ele me libertou, falou, você chegou num ponto que você precisa agora andar sozinho, correr sozinho, aprender as coisas agora do feeling, da coisa... Não vou ser eu, você falou, não vou ser eu, Gustavo, que vou
treinar essas coisas com você. Você vai estudar mais e vai conseguir evoluir nessa parte. A gente conversa, a gente bate papo sobre, mas não é isso que está te faltando, né? Mas, Marcelão, você falou que você começou a jogar tênis de mesa com 41 anos, né? Acho que você jogou um pouquinho quando era novo, e aí você voltou a jogar com 41 anos. Mas por quê? O que te fez, né? O que te fez trazer para o tênis de mesa de novo e falar, pô, que eu lembro as palavras que você falou para mim, você falou assim, eu quero ser bom nesse negócio aqui, eu quero ser o cara. E aí você voltou para o tênis de mesa e levou isso mais à frente, né? Eu joguei, então, tem algumas circunstâncias. A primeira é porque eu queria tirar um pouco o pé da noite, né? Eu tinha muito problema tocando na noite, porque eu era o dono da banda, então eram problemas diversos, né? Você lidar com o pessoal da área de artes, assim, eles têm o ego muito exacerbado. Então, você gerenciar, criar regras para a galera... Falou bonitão agora, hein? Não, mas é verdade. E isso não é uma crítica. É que o artista, ele é artista. Então, você criar regra para artista é um desafio e tanto. Então, ser dono de banda é uma coisa muito desafiadora. Por melhor gestor que a pessoa possa ser, gestora que a pessoa possa ser. E aí eu comecei a ficar meio que de saco cheio. E também por questão de qualidade de vida, porque você vai tocar na noite. Eu sempre trabalhei na Unicamp. Eu tenho 37 anos que eu trabalho na Unicamp. Eu entrei lá, garoto. Então, eu ficava noites sem dormir, indo trabalhar no outro dia. E isso não faz bem para o corpo, né? Assim, você ficar numa vida maluca dessa, né? Então, eu quis tirar o pé um pouco da banda, da noite e fazer outra coisa. Comecei a colocar o tênis de mesa no lugar, porque quando eu tinha, acho que 13, 14 anos, eu não me lembro muito bem, eu joguei na Ponte. Tinha um salão lá na Ponte Preta que tinha lá um pessoal jogando tênis de mesa. Eu joguei lá, acho que 1 ano mais ou menos. Inclusive, nesse ano eu fui um pouquinho no Nipo, tinha um Nipo aqui e tal, treinei um pouquinho lá. E aí eu falei, poxa, o que eu posso fazer? Futebol, sempre joguei, mas sempre tem um risco alto de lesão. Falei, quer saber? Eu vou jogar tênis de mesa. Porque eu joguei quando eu era pequeno e eu gostava, tal, eu me dava bem até, só que era meio pingo-pongão, né? E eu me lembro também que no ETCAP, quando eu estudei no ensino médio, tinha uma mesa lá e eu jogava, mas era ping-pong, igual a galera que joga no Senai, né? Molecada, né? Então eu falei, eu vou voltar a jogar tênis de mesa. E aí, como tudo na minha vida, até estava falando isso pro Pietro, meu filho agora, né? Vindo para cá, que ele me ajudou a trazer essas coisas aqui e tal. Ele estava falando, poxa pai, quantas medalhas, quantas conquistas, né? Eu falei, Pi, olha... Na minha vida, tudo que eu me propus a fazer, eu me propus a fazer a coisa certa, bem feitinha, com os meus limites. E quando eu entrei no tênis de mesa, eu comecei a jogar, como você falou, bruto, meio panga, né? Que a gente fala brincando, né? Mas assim, aí eu me lembro claramente, numa das ligas, na Liga Metropolitana, tinha uma divisão. Claro, hoje todo mundo para jogar liga tem que ser federado, mas até 8 anos atrás... tinha o estudantil e que eles criaram uma estudantil para o não federado jogar e o federado. Aí eu jogava no estudantil. Campinas nem tinha clube federado na época, há 8 anos atrás. E aí eu olhava aquela faixa de gás assim no meio do ginásio. Eu falava, pô, estudantil, se eu fosse de sapatênis e calça, eu jogava. Do outro lado, o pessoal federado, com a camisa do clube, com o nome atrás, etc e tal. Falei, é ali que eu quero estar, não é aqui. Aqui eu me orgulho de estar aqui e tal. E aí eu joguei 1 ano, fui campeão do ano lá no estudantil, no veterano 40. Falei, não, o ano que vem eu vou me federar. Eu vou ficar bom nesse negócio. E o que eu tenho que fazer para ficar bom? Foi quando eu comecei a fazer particular com você. Diversifiquei com outros treinadores também. Falei, o que eu tenho que fazer para ficar bom nisso aqui? E não poupei esforços para ficar. E acho que ainda quero crescer, tem umas coisas que eu preciso arrumar no meu jogo, que eu senti muito nesse último brasileiro. E eu continuo treinando menos, obviamente. Hoje eu mais procuro inspirar pessoas e tentar fazer pessoas também evoluírem, mas eu continuo com algum planejamento aí para poder melhorar meu jogo. Mas eu acho que eu cheguei num bom nível, sim. Nesses 10 anos eu devo muito a você, Gu, porque... Por 2 razões, né? Primeiro que você teve muita paciência comigo, porque... Bom, fala aí, pode falar. Fala se você não teve que ter paciência comigo. Era tenso. Era tenso, velho. Marcelão jogando tênis de mesa quando ele começou.
era completamente fora, né? A gente falou assim, Marcelo, a gente não vai fazer uma reforma, não, né? A gente vai botar toda a construção no chão e vamos ter que começar tudo de novo, né? Então, não, realmente, ali no começo teve paciência, um pouquinho, umas briguinhas aqui, uma briguinha ali, coisa pouca, mas sempre foi muito dedicado, né? Então aí você conseguiu chegar aí onde você chegou, né? Que a gente tem muito orgulho, né? O pessoal da Power, todo mundo sempre verbalizando também, todo mundo vendo, isso daí é muito legal, com certeza isso serve de inspiração. E assim, agora falando de saúde, você é um cara um pouco ansioso, né? Sim, só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Você acha que o tênis de mesa, ele melhorou alguma coisa na sua vida depois que você começou? Você antes tinha uma banda e trabalhava, depois você saiu da banda e você foi pro esporte, né? Você voltou pro esporte, sempre foi do esporte, né? Sim. Você acha que o tênis de mesa te ajudou em questão de saúde? Eu não tenho dúvida alguma que sim, né? Eu acho que, assim, uma coisa que eu noto hoje, que o tênis de mesa me deu mesmo, assim, são duas coisas, na verdade, mas uma que me vem muito à mente, assim, invariavelmente, a velocidade de raciocínio. Isso eu senti no meu trabalho, na minha vida acadêmica. É assim, tem uma questão, eu já vejo multi-respostas. Como é mais ou menos no tênis de mesa. Então, por exemplo, você cozinha uma bola para o seu adversário, ele pode cozinhar de novo pesada, pode cozinhar tirando o peso da bola, pode abrir. Se usar pino, pode empurrar. Enfim, tem infinitas não, mas tem uma série de soluções para determinadas situações no tênis de mesa. E na vida também é assim, na vida profissional, na vida como um todo, né? Então o tênis de mesa, eu acho que o reflexo, a capacidade de tomada de decisão em curto espaço é o maior advento que eu tive no tênis de mesa foi esse, né? E a questão da concentração, eu sinto claramente que quando eu estou concentrado, eu jogo num nível. Quando eu não estou concentrado, eu jogo abaixo. Isso eu tenho clareza sobre isso. Eu tenho vídeos que comprovam isso para eu mesmo aprender. Por exemplo, a despejo. Falei isso hoje para algumas pessoas. Pega a final do Brasileiro de 25 agora. Cheguei na final, cheguei sem perder 7 na final. E aí eu cheguei na final contra o Cid Furuyama. Parceiro, gente boa demais. Um abraço, Cid, quando você vir. Joga muito bem, muito inteligente, muitos anos de mesa, né? Foi seleção, acho que foi aluno do Maurício Kobayashi, é da época do Cláudio Cano, treinou com o Goiama, é um excelente jogador. Mas eu sinto que faltou muita concentração para mim na final do Brasileiro deste ano. Então houve uma conjugação, na verdade, do mérito do Cid de ter anulado literalmente boa parte do meu jogo e uma falta de concentração que houve na final e que não houve até a semifinal. Eu cheguei na final sem perder nenhum set no Brasileiro, jogando contra adversários relativamente fortes ou alguns muito fortes, enfim, todos com mérito. E eu acho que eu posso evoluir ainda mais nessa questão da concentração, que é algo que eu já evoluí no tênis de mesa, mas ainda me desafia em alguma medida. Então, as duas coisas que o tênis de mesa me trouxe certamente foram a rapidez em respostas para questões da vida como um todo, não só no esporte, e a questão do controle emocional, da concentração que você tem que ter, o foco que você tem que ter ali no jogo. Porque bobeou, hoje com 11 pontos, bobeou num set, abre 4 pontos, é difícil buscar. Então é um esporte que desafia a todo tempo. Exige muita concentração, né? Muita. É isso que a gente tenta colocar para a nossa molecada aí, né? Que a gente cobra muito eles até nos treinos, no dia a dia, e que o tênis de mesa possa levar esses benefícios aí para muitas outras pessoas, né? Então a gente fica feliz aí pelo esporte, né? Que eu acho que esse que é o principal objetivo. E então, assim, a gente precisa incentivar mais as crianças, né? Que a gente vê hoje que tem essa dificuldade de concentração e tudo mais.
Então, já fica a dica, galera. Tênis de mesa, hein? Tênis de mesa ajuda muito na questão de concentração. Eu que também sou um cara muito ansioso, né? Eu sou extremamente ansioso e também o tênis de mesa tem me ajudado muito em relação a isso. E não só você é ansioso, como seu filho, né? Pietrinho também, muito. E eu acho que o Pietro também teve uma melhora muito grande, né? No tênis de mesa de quando ele começou para hoje. A gente vê ele jogar hoje, como ele tá diferente na mesa. Eu acho que o esporte também tem dado um suporte legal para ele aí. E também tem esse ponto, né? Você hoje consegue jogar com o teu filho, né? Como que é um pouquinho disso, né? Eu acho que o esporte também, o tênis de mesa, ele, como a gente fala, ele é muito democrático e a gente vê aí pais jogando com filhos, avós, né? A gente tem o Luquinha que acabou jogando o brasileiro junto com o Leanza, né? Que foi o Luquinha com seus 9 anos. O Leanza tem quantos anos, Marcelo? 57, 58. 57, 58 anos e representando aí a Power Pong. Então é um esporte muito legal. E como que é isso? Ter essa união do filho nas mesas? Então, eu até me emociono, meu olho brilha quando você fala isso, porque o Pietro... falou do Pietro, do Marcelão. Meu filho é minha... Nossa senhora, fico até arrepiado, né? Mas assim, eu falei de duas grandes maravilhas que ocorreram na minha vida lá no começo, né, da nossa conversa. Mas uma coisa que é, assim, falar uma palavra difícil, incomensurável, é o Pietro na minha vida no tênis de mesa. Assim, o Pi, ele já chegou a quebrar raquete em Copa Brasil. Eu abandonei ele de técnico. Lembra que podia ficar de técnico na Copa lá mesmo? Não sei. Puxava os cabelos, lembra? Puxava, quebrou raquete. Hoje, o Pietro assim, foi jogar o brasileiro agora. Dá um orgulho, cara, da calma que ele tem hoje. O que o tênis de mesa fez com meu filho, cara? Ele joga absolutamente à vontade. Ele dá tudo na partida e se ele perde, não tem piti, não tem briga, não tem nada. Eu que briguei com ele um jogo que ele perdeu no brasileiro. Aprendeu comigo. Eu briguei um jogo com ele porque achei... E foi um empurrão. Depois ele voou nesse brasileiro até onde ele podia ir pelo número de horas que ele treina. Então, assim, o Pietro... olha, não tem preço você poder treinar com seu filho em alto nível, pô. Você precisa de um cara de bom nível para treinar com você. Aí você tem o seu filho... Assim, porque uma coisa... Já é maravilhoso você estar batendo bola com seu filho, mesmo que ele não tenha um nível igual ao seu. Já é maravilhoso. Quando ele é pivetinho, que batia bola aqui. Hoje, ele dá um drive e você não conseguir pegar, virar de back, você comer o efeito, comer um saque. Que a gente fala aqui Pietrinho, mas o Pietrinho ele tem 1,90 m, quase tem 1,80 m. É a mesma altura que eu, 89. 89. Tá com quantos anos? 15, né? 15. Tá com 15 anos. E é um moleque da hora, né? Da hora. Habilidoso. E olha, eu não vou ficar aqui, eu falo preguiçoso, não quer saber treinar, né? Mas, então eu reconheço todos, a gente tem que ser verdadeiro, né? Consigo mesmo, né? Preguiçoso para treinar, é verdade. Tem outras coisas que ele gosta de fazer, né? Mas na mesa, esses dias ele veio aqui, ficou 20 dias sem vir, treinou aqui com o Valdir na minha frente aqui, enquanto eu estava dando particular, ele ficou batendo uma bola. Você é louco, cara. O Valdir levou um drive na paralela de mão esquerda do Pietro, que o Valdir ficou desconcertado. Falou, Marcelo, esse moleque não treina faz 20 dias e está voando. É isso, é talento. Você falou isso. A primeira pessoa que notou que o Pietro era talentoso, que falou para mim, foi você. Hoje bastante gente fala que ele é talentoso, mas você foi o primeiro a falar. Seu filho é talentoso, seu filho tem o lance, mas ele não quer transformar o tênis de mesa no peso. Né? Ele deixa os técnicos um pouquinho com raiva, né? Porque o Pietro ele sempre deixou muito claro, ele falava, eu não quero ser profissional disso daqui, eu não quero. Eu quero vir aqui jogar, treinar, fazer o que eu gosto, trocar ideia com o pessoal, fazer meu treino, jogar com meu pai. É isso aí. E ir embora, né? Ir pro shopping passear com os amigos, então... e eu acho isso muito legal, essa personalidade dele, né? Desde pequenininho ele sempre falou, não quero ser profissional. Gu, pra mim tá bom, se treinar 1 horinha por dia ali, pra mim tá legal, tranquilo, sempre muito de boa.
É isso mesmo, eu estava até analisando isso, pensando nisso esses dias, Gu. Porque o Pietro sempre veio comigo à noite treinar. Sempre lidando no tênis de mesa com adultos, né? Ia comigo nas ligas, ainda quando ele era pivetinho, né? E hoje ele gosta de treinar à noite. Primeiro porque ele gosta de ficar até de madrugada jogando no videogame e aí não acorda para vir, né? Mas, além disso, ele gosta de treinar à noite porque ele sempre conviveu com adultos. Então, ele tem essa coisa. Ele gosta de vir treinar aqui com o Reinaldo, comigo, com o Maruta, com o Tsuda, com o Valdir. Ele tem esse lance de preferir treinar e jogar com os adultos, né? Eu acho que é por causa disso. Aqui no rendimento tem mais cobrança. Tem que pagar como é que burpee, tem que pagar burpee se fizer se chegar atrasado, se não sei. Então ele não quer ser punido, ele não quer nenhum peso. Ele leva de forma muito leve o tênis de mesa e, cara, e funciona também, é feliz. E qual é o problema, né? Exato. Às vezes a gente vê uns meninos aí sofrendo que quer ser o melhor, que quer ser campeão, que quer ser seleção. E aí você pega um menino que joga leve, tranquilo, usa o tênis de mesa como um hobby e tá super feliz e pronto, né? Tá então, super feliz. É até admirável. Os técnicos ficam com raiva, eu já fiquei com raiva do Pietro, no sentido bom, né? Mas ele realmente sempre foi um menino muito talentoso. E é muito legal ver que ele tá aí com a gente ainda. Veio, né? Hoje veio, achei que ele ia vir com o Marcelão aqui agora e já ia treinar. Veio de chinelinho. Foi pro shopping. Foi pro shopping. Foi comigo pro shopping. Foi pro shopping e não quis saber não. Não, né? É assim. Ô Marcelão, então o que é a sua raquete? Né? Pra gente fechar o tema aqui. Hoje tem muito preconceito em relação à raquete clássica, caneta. Eu costumo dizer que as pessoas têm que jogar no estilo que elas querem, no estilo que elas gostam, eu sempre falei isso, né? Mas a gente sabe que pro nível mundial, pro ranking mundial, quase não se vê mais caneta. Sim. E você acha que você ainda consegue estar num nível forte na sua categoria, que é do veterano 50, né? Usando a raquete caneta, por quê? Qual o diferencial? Por que você ainda consegue jogar? Eu estou num grupo de caneteiros lá do Brasil que tem, sei lá, 700 caneteiros. Então, assim, eu participo bastante do grupo e tal, né? O pessoal me chama de mestre lá. Eu até me sinto meio velho, sabe? Mestre? Que mestre? Nada. Eu tô no mesmo barco que vocês. Gu, essa pergunta ela é muito complexa, né? Assim, tem várias respostas, muito, né? Técnica, né? É muito técnica. Bom, é o seguinte, ó. A primeira coisa que eu acho que dá para ser muito competitivo, sim, como caneteiro, até um determinado limite. Então, por exemplo, hoje eu tô com 1.770 pontos no rating. 1770? Não, 1370, desculpa. 1370. 1700 é o absoluto A. Cara, quantos caneteiros raiz assim, eu sou meio Nutella porque eu uso pino um pouquinho, né? Mas além de ter uma borracha atrás, é um pino ainda. Um pininho, para pegar saque roubado, saque, né? Saque que a galera dá uma escondidinha, tem uns par de jogadores de mesa tênis que fazem isso, né? Mas enfim, o que eu acho é que assim tá muito bom para mim, porque assim é difícil jogar em um nível de um rating de um absoluto B com esse tanto de pontos, mostra que é possível jogar em bom nível, porque é um rating bom que eu tô hoje, né? Então acho que isso mostra que eu tenho uma certa qualidade jogando com esse material. O que acontece dá para ser muito efetivo, eficaz, eficiente com o estilo caneta, na minha opinião, desde que você tenha um bom choto. Eu não consigo ver nos níveis assim, mais altos, alguém jogar em alto nível sem ter um bom choto aqui. Hoje a gente tem o Kai Yoshida, por exemplo, que tem 44 anos, ganhou do Ocharov esses dias. Mas por quê? O Ocharov dá bola de giro de back, ele vem aqui, ele dá choto aqui. A outra, o Ocharov não sabia o que fazer, a bola ia para lateral, quase no juiz ali. Então assim, e aí quando sobra aqui, ele faz. Então assim, para mim, o principal hoje é ter um bom choto, ter uma boa defesa aqui e fazer as variações, ativando, desativando, tirando de lateral, tirando por baixo, que você começa a ter alguma chance contra
os classistas ou classinetas que giram a bola de back. Uma outra questão que também me ajudou muito é um material equilibrado, que você sempre pegou no meu pé. Porque eu jogava com uma Kokutaku, que era uma madeira Kokutaku, que era um tiro, e uma Ômega 7 Tour, que é a borracha que o Caldeirano usava. Impraticável para um jogo de veteranos, né? Então, o que eu fiz? Eu vim para uma mais redondinha, Nitaco Excelente P, mais arredondada, dá um controle melhor, e coloquei a Hurricane Malong. Então, isso dá um equilíbrio, um controle que me faz ter um choto muito controlado para até pegar uns laterais. E aí, quando sobra, eu controlo bem. Quando sobra no for, tem que ter aí o drive de um caneteiro, que é, na minha visão, inigualável. Assim, o caneteiro tem mais, na minha opinião, uma chance maior de potência, de um conjunto de quesitos que torna o drive do caneteiro, na minha opinião, um drive mais matador. E aí, então essas questões acho que fazem com que a gente consiga ter um jogo um pouco mais efetivo, eficaz, eficiente, enfim, com esse material. Sem o choto, só vivendo de forehand, não dá. Não dá. Hoje é muito difícil, né? O tênis de mesa, o tênis de mesa moderno tá com muito backhand, né? Muita bola girada, fica mais difícil, né? Fica. Então, bacana esse ponto de vista. Eu também acho que o caneteiro hoje, na categoria que você joga, é super viável. Dá para todo mundo jogar, tem muitos jogadores bons, né? Tem até o Robertinho, que lidera aí no veterano 45, né? Que é muito forte. Ele, Dudu, que é redonda. Dudu do Rio, que é muito forte. Tem o Lua também, né? Agora na 40, caneta, né? Então tem muitos jogadores bons caneta, e eu também acho que vem por conta da velocidade do jogo, né? Também no veterano não é tão rápido que nem nos absoluto A, né? No juvenil e tal. Então também acho que isso ajuda. Então você que está começando a jogar tênis de mesa agora, jogue da maneira como você gosta, tá? Agora eu já sou contra um menino aí infantil, juvenil, que quer ser seleção brasileira e quer ser caneteiro. Sou contra sim, né? Cada um faz aquilo que gosta. Se você gosta, a gente vai treinar para você chegar. Mas eu acho que é muito difícil, e o caneteiro hoje sim, ele está em desvantagem quando a gente fala desse nível profissional, né? Sim. Mas passou do veterano, até do sênior, né? Eu acho que no sênior já é bem viável aí de você ser caneteiros. Então, Marcelão, muito obrigado pelo papo de hoje, foi muito legal. Nosso primeiro podcast, então obrigado pela parceria de muitos anos e pela visita, né, pela resenha. A gente vai fazer outras vezes, com certeza. A gente vai até arrumar uns convidados, né, Marcelão? Sim. Você vai fazer um podcast com a gente aqui, fazer uma resenha legal. Legal, obrigado, Gu. É uma honra, como eu disse, estar aqui, ainda mais no primeiro, né? Mais honrado ainda eu fico. E a gente segue junto aí nas trilhas aí que nos esperam no tênis de mesa, e serão muito desafiadoras, mas também muito prósperas, muito felizes. Tem muito projeto para tocar ainda, né? É isso aí, exatamente. Isso aí. Valeu, galera. Valeu.